preocupo me fazem pensar. Às vezes é o Matador. Eu fiquei impressionado porque o Piauí é o único estado do Brasil que não tem mais índio. Todos os outros estados têm índio. São Paulo tem índio. Rio de Janeiro tem índio. Pernambuco tem índio. Mas o Piauí não tem nem. Foi o homem que matou todos os índios. Então eu fiquei impressionado com aquilo, aquele poema. Esse famigerado João do Rei Castelo Branco, que ele chama de El Matador, extinguiu um aldeamento completo de índios. Matou todos, passou todos a fio de espada. Então, nesse poema El Matador, o poeta é um poema bonito, porque ele fixa a história a saga do João Rodrigues, do João do Rei Castelo Branco, em dois aspectos. Ele transcreve a linguagem, a língua dos cronistas do tempo a respeito do feito histórico e, em seguida, faz o poema. É estranho, é comovidamente estranho o destino dos poetas piauienses. Eu podia referir-me a meu pai, por exemplo. Podia referir-me ao silêncio que baixou sobre a obra de Dobal fora do Piauí, ou melhor, fora do Nordeste. E podia referir-me a um poeta a quem Dobal dedicou um poema belíssimo. Poeta piauiense do início da primeira metade do século XIX, Leonardo Nossa Senhora das Dores, Castelo Branco. Foi um poeta estranhíssimo. E foi sobre ele, quase como uma meditação sobre a sua própria poesia, que Idemburgo Dobal escreveu o poema Leonardo. No campo raso vai galopando, Leonardo de Nossa Senhora das Dores, Castelo Branco, que também outrora se assinou de Carvalho. E vai por aí, sobre a capacidade que tinha este poeta de usar as palavras mais poderosas. Dos dias secos daquele tempo, para sempre vai rompendo a flor de inverno, de verão, de solidão se faz, nem sempre triste, nem sempre amor. As coisas sobre Brasília são poemas tristes. Brasília foi muito ruim para mim, não porque era a cidade de ficar em questões pessoais. Aí fizeram o que era essa cidade, meu casamento. Vai caçula. Isso, conheci. Falei a casa do brasileiro. Eu peguei fui na Alemanha e voltei doente. Não, acho que começou em Brasília. Brasília, sim, primeiro cidade. Foi enrijecimento, meu Deus. Mas eu estou ficando rígido. Sobre o vão das coisas trabalho acaso, trabalha a flor. Sobre o voo que sua sombra sempre é. Ele estava deprimido, muito triste, muito abatido mesmo. Eu fui para lá passar uns dias lá com ele e estava demorando, eu precisava voltar porque a minha casa estava só. Precisava voltar para casa. Aí eu convidei para ele vir comigo. Ele não queria, mas depois o Luciano achou que ele devia vir também e me ajudou.
Aí ele veio. Quais são os cuidados que se deve ter? A senhora poderia explicar um pouco o dia a dia de uma pessoa que tem mal de Parkinson? Tem. Precisa muito cuidado, dá muito trabalho e precisa muita paciência. Não é trabalho assim que a gente não possa fazer, não. Dá para levar. De vez em quando aparece uma pessoa que tem, fala, conversa com ele, conversa com a gente. A gente vai trocando ideias assim. A vida continua, não pode parar, não. Isso é importante, a vida continuar. Aí, tá bom. Fica bom. Fui lá para fisioterapia, conseguiram virar. Aí já era a mão. Essa máquina. Já fez. Tá bom. Não fechava. Não fez. Faz sempre exercício nessa mão, não é? Tá fazendo aí? Fazendo aí. Só o exercício, a terapia, a fisioterapia é específica para cada um. Tem que ser estudado. As pessoas às vezes não entendem. Acham que aquele jeito dele, ele talvez fosse um cara trancado, apesar do problema físico, né? E ao contrário, ele é uma pessoa muito bem-humorada o tempo todo, está sempre alegre, brincalhão. A gente fala com ele sobre a vida, sobre questões simples da vida, do cotidiano, e sobre mulher, sobre piadas da vida, qualquer coisa do dia a dia. A gente pode conversar com ele sem essa margem do literário e do mundano. Quer dizer, a vida com ele é tudo misturado. Ele é uma pessoa lúdica, com um espírito lúdico, e isso atrai muitos amigos. Até o sal eu levo, sal com iodo. Você tem uma ideia, Nobal ainda não é conhecido da mídia brasileira. Isso por culpa dele. É que no Brasil dá-se muito mais importância à vida literária e social dos autores do que suas obras. Como o Nobal não faz vida literária. Como o Nobal não usou a poesia como trampolim, é um homem para dentro, é um homem que não suporta ser o foco das atenções, a obra dele foi de alguma forma prejudicada. A poesia é uma senhora muito voluntariosa, muito exigente, e ela exige que as pessoas deem tudo para ela. Você tem que dar alma, o teu sangue, suor e lágrimas. E ela ainda acha pouco. E ela te morde o pé e você dá tudo para ela e ela ainda fica rindo de você. Quero mais, quero mais. Ou você dá tudo, ou você não vai ter o retorno. Isso não se chama política literária, isso se chama paixão. Porque ou você se entrega totalmente, ou você não vai ter depois o retorno que você quer. Se você tinha consciência da excelência da poesia que produziu, por que não investiu mais em sua carreira literária? Eu começava a viver. Essa poesia não dá caída a ninguém, né? Não dá dinheiro, não dá. Se dedicar a estar fazendo, tirar a minha vida. Talvez a paixão dele era muito recolhida, mas a poesia exige um pouco mais. Eu acho que, no fundo, todo mundo escreve para ser amado, para ser lido. Ninguém escreve para a gaveta. Essa sina de que padecem os grandes poetas do Nordeste é uma espécie de destino comum. Essas regiões que ficam mais distantes do eixo Rio-São Paulo, que são Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tem que conviver com essa sina do desconhecimento daquilo que fazem e que, em grande parte das vezes, é sempre muito bom. Mas o eixo Rio-São Paulo é um eixo poderoso e, mais do que poderoso, é um eixo discricionário.